Assim, enquanto tem alguém cortando a lenha, sempre tem alguém apontando o dedo e falando pra você palavras que não são interessantes, duvidando de você. Tive alguns grandes aí, um deles foi tomar essa decisão, foi um ato de coragem para mim. Foi certamente a decisão de deixar definitivo o Brasil pela primeira vez, abandonar, entre aspas, tudo que eu tinha construído ao longo dos anos. Ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então não era um problema. Ser pobre, morar no barraco, deixou uma batida, a mamãe disse que eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Intensa, eu e a Fernanda, a gente largou a empresa, saímos do corporativo, de um salário altíssimo lá, desde o D1 que a gente decidiu. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Galhardcast. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Ana Luísa, que é presidente da SOS Pet Alpha, uma ONG focada na causa animal. Uma ONG extremamente importante para o nosso município de Santana de Parnaíba e toda a região. Né, Ana? Então, seja muito bem-vindo, Ana. Fiquei muito feliz por você ter vindo, é uma honra receber você aqui. E queria que você se apresentasse pra gente. Obrigada pelo convite. É uma honra para nós, né? Eu venho aqui falando em nome da SOS, né? Então, eu tô aqui como presidente, mas eu falo em nome do grupo todo. Então, de acompanhar, assim, de quando você se candidatou a vereador, que a gente se conheceu, né? E você quis saber um pouco mais de como funcionava a ONG, da causa animal no município. E agora, chegar aqui é um grande prazer. Obrigado. A SOS começou oficialmente, né, como ONG em 2018. Então, são 7 anos aí que a gente tá nesse caminho. Durante todo esse ano, a gente resgatou mais de 3 mil animais. Caramba. É um número alto. Às vezes eu penso, meu Deus, por onde passaram todos esses animais? Nossa, é muito animal. Mas a gente trabalha muito firme com a qualidade, sabe, de atendimento que a gente presta para esses animais. Então, todos os animais que a gente resgata, a gente coleta hemograma, os gatinhos a gente faz teste de FIV-FeLV, todos eles são castrados, vacinados, vermifugados, e a gente trabalha muito forte a adoção. Então, a gente não tem interesse em manter os animais conosco, né? A gente fala que tem que ser uma coisa transitória mesmo, temporária, e a gente fala que somos como se fôssemos anjos, né, na vida deles, nós, os lares temporários. Então, a gente vem, tira de uma situação de vulnerabilidade, maus tratos, abandono, recupera a saúde deles, física, emocional, e aí recoloca eles em novas famílias. Muito legal. Eu acompanho o trabalho de perto. Pude já fazer parceria com vocês algumas vezes, né? A gente fez alguns trabalhos juntos, mas eu quero dizer que eu sou muito fã do trabalho de vocês. Parabéns. A gente faz com muito amor, assim. Toda a diretoria é feita 100% de membros. Eles não são remunerados, né? É um trabalho voluntário. Então, a gente faz isso por muito amor mesmo, porque os desafios são gigantes. A gente vai entrar nesse campo, assim, mas gente, vocês não imaginam como é desafiador trabalhar com a causa animal. É realmente desafiador. Ninguém imagina. É desafiador e é muito solitário, assim. Eu acho que um dos motivos para a SOS ser um projeto de sucesso é justamente por eu não ser uma pessoa sozinha, sabe? Sim. Por nós sermos um grupo hoje em dia de mulheres, né, unidas. E é isso, às vezes você tá passando por uma situação desafiadora, né? Como eu disse, nosso trabalho é voluntário. Então, além da SOS, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, as minhas coisas pra resolver. E às vezes você não tá numa situação, num dia bom, né? As demandas são muito altas e por mais que você faça, é a sensação que é sempre insuficiente, né? É aquele enxugar gelo. Então, são várias ações que a gente tenta tomar, várias frentes diferentes. Mas quando a gente tem o apoio de outras pessoas, é importante, sabe? Sim. Porque para ouvir um conselho, para poder desabafar, para pensar em formas estratégicas de como seguir, isso é importante. Então, eu acho que é um grande diferencial nosso também de projeto, ser um grupo unido e que consegue dividir. E sem contar os membros da ONG, a gente tem uma frente de voluntariado também, né? Então, assim, a SOS ela é uma empresa. Então, a gente tem a pessoa que cuida do financeiro, a pessoa que cuida de evento, a pessoa que cuida de rede social, uma pessoa que cuida do administrativo, pessoas que cuidam de lares temporários. Então, assim, tendo essas frentes, a gente vai dividindo um pouco o trabalho, né? Legal, não, eu vejo que realmente a SOS é muito organizada, né? Sim. E isso faz toda a diferença. E a gente aprendeu isso com o tempo, assim, nenhuma de nós sabíamos, né, como que seria lidar no terceiro setor,
E a gente foi fazendo curso de capacitação, então a SOS hoje em dia tem 2 certificações internacionais, o Selo do Ar Que legal. e a Fomenta. Então a gente foi aprendendo na raça mesmo e se profissionalizando nesse sentido, sabe? Para poder, com grandes parceiros, para poder aprender como seguir com esse trabalho. Ainda temos muito a aprender, sempre. Mas eu acho que a gente tá um pouco à frente a muitos projetos aí. Tenho certeza, tenho certeza. E Ana, me conta então, por que você se juntou a essa causa animal, de onde veio essa vontade e também como que nasceu a SOS? Eu sempre gostei muito de animais e eu era voluntária de outros projetos, né? Então, eu ia passar de final de semana, já fui do CCZ de São Paulo, então a gente fazia passeio com os animais, dava banho nos animais. E participei de outros grandes projetos, assim, como voluntária mesmo. E eu acho que a SOS, na verdade, ela se formou por um grupo de vizinhas. Legal. Então, nós morávamos aqui na região de Santana de Parnaíba, num condomínio um pouco mais afastado, e infelizmente na nossa avenida, na frente do condomínio, era um lugar de descarte de animais. E aí eu minimamente tinha alguns contatos com alguns veterinários, tal, então eu fazia um resgate ou outro, deixava minha casa de lar temporário, pagava, né, um lugar para deixar um animal quando eu estava lotada, tal, e aí chegou, eu lembro que teve uma semana que abandonaram 2 cachorros e um gato, e eu estava sozinha e eu não tinha como assumir, né, aquela quantidade de animais. E aí a gente fez um grupo de WhatsApp, assim, de pessoas do condomínio que queriam, tipo, se ajudar naquele caso, né? Eu coordenei aquilo e foi o primeiro resgate que a gente fez. E daí desse grupo ficaram algumas pessoas, outras saíram, mas a gente fez uma amizade, assim, que era um grupo de vizinhas que ficaram amigas por causa da causa animal. Que legal. E aí a gente começou a resgatar, né? Começamos, assim, com esses animais que apareciam na frente do nosso condomínio. E aí a demanda começou a crescer, a gente sentiu a necessidade de se estruturar. E aí, acho que quase 1 ano e meio depois que a gente fundou a ONG, assim. Então, a gente fez alguns resgates como pessoas físicas, assim. E depois a gente se estruturou como ONG. Muito bom. Então, foi uma demanda, na verdade. Uma necessidade, uma demanda de do sentir. nosso município e que a gente estava agindo, né, como munícipe. E aí a gente... Porque as ONGs são isso, né? Elas atuam aonde o poder público não está sendo eficaz, né? Para dar uma ajuda nesse sentido. Sim, e falando nisso, então, fala para as pessoas, porque eu acho que muitas pessoas não entendem qual que é um trabalho da ONG. Né? Qual que é o trabalho hoje da ONG e o que ela faz? Cada ONG tem o seu trabalho, né? Sim. E as suas diretrizes, enfim, o que vai seguir. A SOS Pet Alpha é resgate, reabilitação e adoção de animais. Esse é o nosso... pelo que a gente trabalha, né? É a nossa, tipo, missão. Então é isso, a gente faz... Só que assim, as pessoas... Existe um caminho muito longo. Às vezes as pessoas falam pra mim, porque assim, as pessoas não entendem que a demanda é muito maior do que a gente consegue atuar, né? Então pensa assim, a cidade tem a sua responsabilidade, né? As ONGs têm a sua responsabilidade, os municípios também têm as suas responsabilidades. Nós, como moradores, temos as nossas responsabilidades. E ninguém, mesmo você trabalhando, você tentando agir, não fica suficiente, né? Então, assim, as solicitações de resgate, de casos de maus tratos, de abandono, são muito maiores do que o que a gente consegue absorver. A gente não tem abrigo, a gente depende de lares temporários. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas você não tá falando que você faz resgate? Sim, eu faço, mas dentro das minhas possibilidades, né? Então, eu fico muito triste, assim, a SOS sempre se coloca à disposição para ajudar. A gente ajuda muita gente, às vezes não assumindo o animal, sabe? Mas com medicação, que às vezes a gente ganha de doação e as pessoas estão precisando dessas medicações, a gente direciona, com castração, com vacinação, com atendimento veterinário, com outras formas que não seja, às vezes, assumir aquele animal, porque o tempo de você pegar um animal, quando você faz um resgate, você não sabe o que vai vir pela frente, né? Você ainda não... às vezes o animal tá atropelado, putz, você já sabe que vai ter que levar para um hospital veterinário, que vai ter que passar por um monte de exames e tal. E, infelizmente, as coisas são caras, né? A gente não tem serviço público de... Não sei nem se é de qualidade. Talvez eu esteja sendo injusta falando isso. Mas, assim, exames públicos, né, que os animais possam fazer. Então, assim, num caso de um atropelamento,
tem que fazer um monte de exame e tal. E aí você pega aquele animal, ele demora um tempo para ele ficar apto para adoção. Então, às vezes você demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, nesse tempo, as solicitações de resgate são muito maiores. Eu só consigo resgatar um novo depois que eu faço a adoção desse. Sim. Então, assim, as solicitações e as demandas são muito maiores do que o que a gente consegue resgatar e doar. Perfeito. Não, a gente acaba passando isso como vereador também, no gabinete, diariamente, né? Então a gente recebe diversos pedidos de resgate, de ajuda, de apoio, e a gente tem que fazer essa avaliação muito bem feita, porque as pessoas têm que entender que o problema não é só fazer o resgate. Sim, onde eu nós costumo vamos... falar que o resgate é o mais fácil. É o mais fácil. É. Resgate é o mais fácil, né? E assim, não é que conseguir vacina ou castração seja fácil. Não é, porque tem a questão financeira. Mas isso a gente consegue, a gente trabalha para isso, né? E se esforça, e se junta e tal. Mas a questão de deixar o animal num lar temporário e conseguir uma pessoa para adotar ele de forma responsável é muito difícil. É muito difícil, É nossa. difícil. E é legal, assim, eu acho que é importante a gente aproveitar a audiência e falar para as pessoas isso, né? O quanto que é legal a gente fazer lar temporário, né? Às vezes, se você tem um espaço separado na sua casa, que você possa dar atenção, muitas vezes as ONGs, eu posso falar no nosso caso, né? A gente, quando assume um animal e pede um lar temporário, a gente assume todos os custos, né? Veterinários, castração, vacina e tal, manda a ração. Então, a pessoa precisa só ficar com aquele cuidado do dia a dia, sabe? Assim, de dar atenção, de recolher o cocô, né? Manter o animal num lugar Dá o carinho e cuidado. protegido de sol, de chuva, com água, com alimentação, tal. E eu acho que juntos podemos ser mais fortes sempre, sabe? Então eu acho que é importante a gente estar sempre envolvendo a comunidade nesse sentido, né? De que eu fico muito chateada, assim, porque às vezes as pessoas me ligam e falam assim, olha, aqui na frente da minha casa tem um animal abandonado, você pode vir resgatar? Às vezes me ligam 11 horas da noite, eu tô dormindo. As pessoas acham que eu tenho uma ambulância, né? Assim, que tá lá e vai sair, vai fazer aquele resgate. E aí eu explico, eu falo, né, olha, né, às vezes eu tô no trabalho, não consigo, vamos ver como que a gente consegue fazer, você consegue levar. Eu tento sempre envolver as pessoas, até para elas entenderem que é uma demanda de todos nós, entendeu? E aí as pessoas estão diante daquela situação, então elas estão diante daquele abandono, daquele animal em sofrimento, e elas querem que você vá lá e que você resolva aquela situação. Que você vá lá e que você tire da frente dela. O que você vai fazer, ela não quer se envolver. Ela simplesmente não quer mais ver aquela cena, entende? Então, se a gente não criar essa consciência de que o abandono, o maus tratos de animais é um problema de nós todos, vai ser muito difícil a gente conseguir vencer isso. Eu concordo, e assim, direto, por exemplo, vem pessoas... exatamente, né? Tem um animal aqui e tal na minha frente. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte. A gente cuida dele com ração, vacinação, vermificação, todos os cuidados veterinários necessários, todos os custos. E você cuida dele, dá carinho? O lar temporário, né? Ou se não, o adotar. Ou adotar mesmo, né? Aprontar um animal. Aí a pessoa não quer, né? A maioria das vezes a pessoa não quer. Então, é uma coisa que precisa ter uma via de mão dupla, sabe? E tem um projeto que é muito legal, assim, que a SOS já fez muitas vezes, que é um projeto em escolas. Isso é uma coisa, a gente já conversou sobre Já isso, conversamos, né? Isso é uma coisa que seria muito legal se a gente conseguisse implementar, porque quando a gente vai dar palestra em escolas, e a gente fala um pouco do direito dos animais, e, né, assim... e as pessoas, as crianças, né, acabam falando de como que é a vivência dos animais nas casas dela. Você recebe de informação algumas coisas absurdas, sabe? Ai, meu tio mantém o cachorro acorrentado, meu tio já matou um gato com um pau de vassoura, entende? Então, assim, e às vezes aquela família, aquela criança vendo isso de uma pessoa que talvez ela gosta muito, ela acha que aquilo é normal. Cultural. Então, se a gente ensina o mais básico, assim, por exemplo, isso, o animal não pode ficar acorrentado, ele tem que ter proteção de sol e de chuva, ele tem que ter água disponível, né? Ele tem que... É legal sair pra passear na coleira, não é legal abrir a porta e deixar o cachorro ir dar uma voltinha e voltar depois. Ele pode ser atropelado, pegar doença, enfim. Não é legal também com o seu vizinho, você abrir a porta pro cachorro fazer cocô na frente da sua calçada, enfim. Então tem toda essa questão de responsabilidade que muitas vezes, se você planta essa sementinha, né, nas crianças, talvez a gente pense que no futuro isso possa melhorar. Então, assim, é o simples, né? É o simples. É o arroz com feijão bem feito, né? Já faz uma grande diferença. Não, concordo 100%. A gente tem um projeto de lei, salvo engano, que vai entrar
em prática referente a isso, a essa conscientização nas escolas contra os maus tratos. E eles gostam tanto. Amam, Eles eles gostam adoram. tanto. Tem vários lugares que a gente vê de vídeos de, né, até o trabalho de conscientização de levar os animais, né, na escola e tal. A criança ama, né? Sim. Mas foi o que você falou, às vezes é cultural. Quantas casas eu cheguei aí, se enquadrava em maus tratos e a pessoa não sabia ali Que era mostrado. que era maus tratos. E aí, assim, e normalmente, né, para as pessoas entenderem, nesse caso não é que a pessoa bateu no animal, não, mas é que realmente maus tratos, ele é amplo, né? Então, por exemplo, exatamente, se você deixar o animal sob o sol, né, de uma laje, se você não alimentar ali de uma forma correta, ou sei lá, vou viajar e vou deixar o final de semana o cachorro sozinho, isso se enquadra em maus tratos. A corrente muito curta. Então, por ignorância, muitas vezes a pessoa não sabe. E aí também dá até um pouco de dó, sabe, Ana? Porque dá dó dos dois. Dá dó do animal, porque você foi lá por ele e você quer que realmente o animal fique bem. E também você vê que a pessoa às vezes, não, mas eu amo esse animal. Sim. Não, mas você ama, mas você tá fazendo errado. Né? Então, Por isso que eu acho que a gente não pode achar que as pessoas sabem o que a gente sabe. perfeito. Então, perfeito. assim, todos os membros da SOS, os voluntários da SOS, a gente sempre tem uma visão muito carinhosa com as solicitações que a gente recebe, sabe? Nesse sentido de que a gente sempre oferece uma mão. Às vezes a gente não consegue resolver a situação inteira, mas a gente sempre oferece uma ajuda de alguma forma ou outra, sabe? Porque às vezes a pessoa só precisa daquilo pra poder desenvolver. E é isso. Você sabe qual é o sonho da SOS? Qual que é o sonho? Não existir mais. Entendeu? E às vezes eu falo isso e as pessoas falam assim, nossa, como assim? Interessante, verdade. Como ela tem um projeto que ela não quer que exista mais. Mas é no sentido de eu não ser mais necessária. Perfeito. Entendeu? Perfeito Assim, pensamento. nossa, eu quero chegar um dia e falar, nossa, todo esse tempo que eu me dedico, né, essa energia e tal, olha, não tem mais animal sofrendo, não tem mais animal abandonado, todo mundo, né, sabe a sua responsabilidade, tá todo mundo fiscalizando, não precisa, né, que a SOS esteja fiscalizando, que a SOS esteja resgatando. Então, assim, é um trabalho que a gente já conseguiu conscientizar as pessoas. E eu acho que às vezes a gente, então, falta um pouco da gente tá fazendo esse arroz com feijão bem feito, sabe? Assim, Na base, né? de estar falando com as crianças e tá estendendo a mão para as pessoas e explicando para elas coisas que para nós talvez sejam básicas e simples, mas que nem para todo mundo é. Perfeito, muito bom. E aproveitando que você falou sobre isso, das dificuldades, e que o seu sonho era não precisar mais da SOS, quais hoje são as maiores dificuldades, então, na prática, assim, que você acha em relação, talvez, ao nosso município e talvez Brasil? Olha, eu preciso até pensar, assim, porque as dificuldades são várias e amplas de diversas áreas. Então, assim, falando a nível Brasil, eu acho que Santana de Parnaíba tá bem além, né? Porque quando você fala a nível Brasil, você fala de situações muito mais vulneráveis, de pessoas que talvez não tenham tanto acesso. Poxa, Santana de Parnaíba é uma cidade grande, tá perto de São Paulo. Então, assim, as pessoas têm mais acesso. É isso. Eu vou te falar, a SOS Pet Alpha fez um mutirão de castração numa cidade chamada Floresta Azul, no interior da Bahia. A gente mandou um castramóvel daqui, que era um castramóvel conhecido nosso, de uma demanda de uma protetora que tinha uns animais lá na cidade, não tem veterinário na cidade. Nossa, eu não sabia que vocês estavam fazendo Sim. isso até fora do estado. Até fora. Quando a gente recebeu essa demanda, ela precisava andar 80 quilômetros para levar os animais para castrar, porque a gente falou assim, tá bom, a gente vai te ajudar com... Ela falou, eu tenho alguns animais aqui na cidade, eu preciso castrar esses animais. Ela era a única protetora da cidade. E a gente falou, tá bom, a gente se organizou e falou, tá bom, a gente vai conseguir viabilizar a castração desses animais para você. Só que o veterinário era, sei lá, 80 quilômetros da cidade dela. Nossa. Ela não tinha carro, ela não tinha como levar e tal. E aí a gente tinha um veterinário parceiro que a gente conhecia o trabalho dele, porque também tem tudo isso, né? Eu falei, putz, como que eu vou pagar uma castração de um veterinário num outro estado, que eu nem sei como que vai ser a castração, se ele vai estar realmente castrando, né? Como que vai ser esse pós-cirúrgico desses animais e tal. Então a gente mandou uma equipe daqui, Nossa. com castramóvel, foi lá pra Bahia. E aí, ele fez as castrações pra gente, e foi legal, porque as cidades vizinhas, com o castramóvel estando lá, os prefeitos, tal, se mobilizaram e contrataram ele, então ele ficou, sei lá, uma legal. semana, assim, lá na região, castrando. Então, assim, a SOS bancou um pouco das castrações, algumas cidades bancaram um pouco das castrações, e alguns animais de lá foram castrados. Você então, vê que assim, move, né? move, Move. e se percebe, assim,
é uma demanda que, se a gente tem muito grande aqui no nosso município, imagina isso nível Brasil. Eu penso Então, assim, é desesperador. Se você começa a pensar nisso, também você fica meio desanimado, né? Então, vamos pensar nos caminhos e nas histórias felizes mais do que nas histórias tristes, porque esse sonho de não existir mais é realmente um sonho, né? Tipo, nível Brasil, assim. Então, eu acho que Santana de Parnaíba é uma cidade com potencial, com dinheiro e com capacidade de entregar muito mais do que a gente falando nível Brasil. Mas, assim, eu acho que a gente sempre tem o que melhorar, né? Há alguns anos a gente fez contato, né, com a secretária, a gente sabia um pouco mais das coisas que aconteciam e eu confesso que, assim, a gente tá um tempo meio que por fora, assim, então eu não sei exatamente como tá funcionando. Saiu o Canil, né, então eu acho que é um avanço legal. Eu acho que a parceria público-privada é uma coisa que acho sensacional, porque você não sobrecarrega muito um lugar, né, e você consegue dividir, né? Então você faz parceria com um veterinário em Alphaville, em São Pedro, né? Tipo, em bairros diferentes, e aí você consegue talvez atuar com os casos do bairro específico de onde tá tendo o resgate do animal. Outra coisa que eu acho também que é super importante é que a UBS, não sei, assim, que tenha parceria também público-privada, ou que a prefeitura tenha, de alguma forma, alguns exames, sabe, para os munícipes, porque chega muito pra gente pessoas que passam na UBS, que passam com a veterinária, e aí a veterinária, né, também precisa minimamente de alguns exames para poder fechar um diagnóstico de uma doença do animal. E a pessoa que chega na UBS, que passa em atendimento na UBS, significa que ela é carente, né? Que ela não tem condição. E aí ela tem que ir num laboratório fazer um exame, uma ultrassom que custa R$180, um hemograma que custa R$60. Então ela sai de lá com uma solicitação de exames que às vezes vai custar R$400, ela não tem condição de pagar. Então aí o ciclo não fecha, sabe? Então, acho que a gente pode aprimorar nesse sentido. E assim, e a base de tudo é a castração. Castração, assim, castrar muito. Eu não sei, assim, quantos animais a prefeitura castra por ano. Posso falar, a SOS a gente castra uma média entre 150 e 200 animais por mês. Por mês? Por mês. Então, além dos que a gente resgata, a gente tem uma média de 40 a 50 resgates de cães e gatos que entram para a ONG, né, por mês, mas a gente viabiliza a castração para várias pessoas, assim, carentes e comunidades. E então a gente muitas vezes não chega nem a ter contato com esses animais, sabe? A gente tem veterinários parceiros, a gente recebe as demandas e a gente viabiliza essas castrações, porque é isso, eu não consigo resgatar todos, mas se eu conseguir tentar segurar, né, essa procriação desenfreada de animais, porque é muito lindo você pegar uma caixa com 5 filhotes na rua, mas aquela mãe que ficou pra trás, daqui a 6 meses tá tendo mais 5 filhotes na rua, né? Então é muito importante a gente castrar esses animais que às vezes não tem ninguém olhando por eles. Eu concordo com você. Hoje a gente tem uma UBS Animal que, em questão de qualidade, é muito boa. Eu conheço os profissionais que lá atuam, né? Os veterinários são pessoas muito preparadas, mas hoje em Santana, o que eu recebo muita reclamação é exatamente a acessibilidade, né? A gente tem infelizmente, uma acessibilidade muito baixa aos munícipes, né? Só pode utilizar hoje a UBS Animal de Santana de Parnaíba quem recebe algum auxílio do governo. Então, a pessoa que recebe algum auxílio do governo é uma pessoa que realmente já está, assim, precisando de muito mesmo, né? E é exatamente o que você falou. Essa pessoa também, se precisar fazer algum exame ou algo a mais, ela não vai conseguir arcar com isso. E eu vejo que... Talvez também até a gente ter algumas medicações que sejam de uso mais comum também poder oferecer para essas pessoas, porque é isso, elas não vão ter nem condição nem de pagar os exames e nem as medicações. E aí, mais uma vez, uma ONG entra aí dando um respaldo por algo que o setor público talvez deveria suprir, mas não consegue, né? E outra coisa também, e a gente está tentando alterar isso, né? Aumentar essa acessibilidade à UBS, também com parcerias de veterinários e clínicas, porque realmente tem uma demanda muito grande. É uma cidade, Santana de Parnaíba é uma cidade que 80% das famílias têm um pet em casa, né? Um animal, um gato, enfim. Uhum. Então, existe uma demanda muito grande. É uma cidade pet friendly. É uma cidade muito pet friendly, então realmente existe essa demanda. A questão da castração, na minha opinião, é a que mais me preocupa hoje em Santana de Parnaíba, porque eu sinto que a gente está parado em questão de mutirões de castração. Faz muito tempo que não tem. Tem muitas pessoas na fila.
Salvo engano, a última vez que eu vi tinha mais de 3 mil pessoas esperando aí para os seus animais serem E é tão castrados. inteligente a gente castrar. É. Castrar sem arrodo, sem segurar castração, porque a castração é barata, perto de, tipo, você pensar que uma fêmea pode ter 5, 7, 8 filhotes na rua, porque são esses animais depois que vão estar por aí, né? Ou na casa das pessoas, porque é isso. Se os cachorros cruzam, uma coisa é você cuidar de um adulto, outra coisa é você cuidar de um adulto e 8 filhotes. Não dá certo, entendeu? E acaba sendo também até uma questão de saúde pública, na minha opinião. Sim. Porque se você tem muitos animais soltos na rua, esses animais eles têm um risco de proliferação de doença, de ataque também, como existe, né, esse caso. Então, é uma questão de saúde pública. E no caso, eu sempre falo isso, no caso de acessibilidade também da pessoa poder usar o BS para cuidar ali do seu animal, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que recebe hoje 3 salários mínimos, ela não tem condições, né? Porque ela já tem a família dela, tudo, e tem um animal, às vezes o animal, vamos lá, machuca a patinha de final de semana. Primeiro que o OBS só funciona até De sexta-feira. segunda a sexta. Então, de segunda a sexta até 5 horas. Então, essa pessoa vai ter que levar, né, um veterinário privado. Provavelmente ela vai se endividar ali para conseguir pagar isso. E uma coisa que realmente, assim, eu não vejo sentido é você só deixar com que pessoas que recebam o auxílio possam utilizar esse serviço, na minha opinião. Eu acho que isso é inconcebível. A gente precisa aumentar esse raio, precisa começar a resguardar essas pessoas. Por quê? Por mais que você não seja adepto à causa animal, que eu sei que muitas pessoas não são adeptas, e tá tudo bem, eu não julgo. A gente ama animal, né? A gente gosta, a gente cuida, a gente sente. Mas tem pessoas que falam assim, não, eu gosto de ser humano. Sim. E tá tudo certo, a gente também ama ser humano. O ser humano, ele não tá vindo, não tá vindo depois do animal. Ele vem antes do animal. Claro que se tiver uma pessoa morrendo e um animal morrendo, a gente vai, claro, olhar antes pro ser humano. Ninguém aqui é louco. Só que a gente esquece que um animal, ele dá um amparo psicológico pro ser humano Nossa. gigantesco. Sim. Uma casa com animal é uma outra casa. Comprovado, saiu até uma pesquisa, achei fascinante, não sei se você viu, Não sei. que você ter um animal na sua casa equivale a como se você ganhasse 500 mil reais a mais por ano. Nossa. Saiu essa pesquisa. Mas é verdade, assim, quantas vezes a gente chega em casa... É que é um amor muito puro, né? Cara, então, quando eu falo disso, agora, vamos fazer o inverso. Quando o munícipe perde um animal, como é que ele fica? Quando uma pessoa perde um animal, como é que essa pessoa fica psicologicamente? Você acaba com a pessoa. Sim. Pessoas, às vezes, conheço pessoas que ficam meses, né, em luto. Então, veja como é uma questão também de saúde mental para o ser humano. Não, e de saúde pública Pública também. em geral. Zoonoses, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que parar pra pensar. Assim, não posso opinar de como funciona o UBS, porque eu acho que isso eu deixo pro poder público, assim, né? Pra vocês, tipo, entenderem orçamento, de como que vai fazer, quantas pessoas a mais seriam atendidas e o quanto que isso impactaria, tal. Eu acho que, assim, se a gente fizesse castração, tipo, muito mais do que a gente faz a longo prazo, até esses animais das pessoas, talvez seria mais controlado, que precisariam de atendimento, entende? E eu acho que e esse atendimento que a gente já faz hoje em dia para essas pessoas, né, que são cadastradas e que têm acesso ao UBS, ele tem que ter começo, meio e fim, assim, nesse sentido, entendeu? De poxa, a pessoa já tá lá numa situação de vulnerabilidade, ela passa em atendimento, mas o veterinário, né, fica precisando dos exames realmente para fechar um diagnóstico, e aí a pessoa não faz os exames, e aí meio que se perdeu. Então você faz um investimento, entende? Você faz um investimento para ter a UBS Um furo, né? com um veterinário e tal, e aí você às vezes não consegue fechar. É um pilar solto no processo, né? Então acho que se a gente melhorasse isso, já seria muito, muito legal, assim. Não, eu acho também. Na questão de adoção, tem uma coisa muito legal que a gente faz. Inclusive, eu consegui a adoção por uma cachorrinha essa semana,
que havia sido atropelada há alguns meses. Eu não acompanhei esse caso. A da Malovida, a UBS, né, deu todo o suporte, passou pela operação ali, cuidou, realmente teve um cuidado, assim, maravilhoso com a Malovida, e aí a gente conseguiu a adoção dela, né? É muito legal quando fecha o ciclo, Fechou né? o ciclo, Do é resgate, gostoso, do né? cuidado e da adoção. E é isso. Assim, a gente não pode nunca desistir. Na SOS a gente já doou o caso de cachorrinho cego, de cachorrinho paraplégico. Então a gente sempre fala que para cada panela tem sua tampa. E aproveitando isso, eu queria que você contasse um caso que te marcou muito. Eu não tenho um caso, eu tenho vários casos. Assim. Não, mas conta um positivo e conta um negativo. Um positivo eu vou contar um caso atual agora. A gente resgatou. Na verdade, era um domingo. E uma protetora de Carapicuíba, aqui numa região próxima à nossa, me mandou mensagem falando que tinha uma cachorrinha filhotinha de 2 meses com suspeita de estupro. E eu não tinha visto o meu celular, e quando eu vi, ela já tinha conseguido um atendimento num hospital particular, e a veterinária... E aí, quando eu liguei, eu falei com a veterinária falou, olha, as meninas não têm condição, assim, ela tá muito mal, ela vai precisar de várias cirurgias, ela não sei se ela tem condição de sobreviver, e eu vou indicar fazer eutanásia nela, né? E aí eu desliguei o telefone e falei pra ela, me dá 1 minuto, tal, era domingo, comecei a fazer umas ligações para uns veterinários parceiros meus pra entender o que ela tinha me passado, do exame clínico, as fotos, né, pra entender como que ia acontecer e tal. E aí acontece muito isso, João. Às vezes eu tenho que parar, respirar, e eu sei que, tipo, aquela decisão que eu tomar naquele momento, eu posso transformar a vida daquele animal, sabe? Então, naquele momento eu falei assim, a gente vai tentar. Então, eu liguei pra minha veterinária, pro meu hospital parceiro, falei, olha, tô com um caso assim, tô levando pra aí. Ela falou, traz pra cá, a gente vai internar, vai deixar em observação, e amanhã a gente vai fazer todos os exames e ver, né? E vamos ver se ela vai aguentar. E aí a gente conseguiu, nossa, ela se recuperou. Ela tinha tanta coisa, além dessa reconstrução vaginal que ela teve que fazer, ela tinha problema de pele, ela tinha várias questões, assim, e foi tipo um milagre ela ter sobrevivido. Inclusive, ela tá pra adoção agora. A gente tá entrevistando uma pessoa, acho que ela vai ser adotada, a coisa mais linda, o nome dela é Sunny. Então é um caso feliz. A gente já resgatou exatamente isso, animais cegos que foram abandonados, amarrados, idosos, já cegos e assim, não serviram mais pra família, e que a gente... Eu tenho uma paixão por velhinhos. Uma paixão, assim, porque eu acho que é tão injusto eles, né, passarem a vida inteira com aquela família e aí depois serem descartados, né, em algum momento de necessidade maior. E que a gente conseguiu recolocar ele numa família. E dessa cachorrinha que foi a Bita, que foi um caso também que comoveu bastante, que foi essa cachorrinha que ficou ficou, né, paraplégica devido a um acidente, a gente não conseguiu reverter, e que também foi adotada. Então, assim, os casos de sucesso são muito maiores do que os de perda, graças a Deus, assim. E os de perda, a gente sofre, mas a SOS nunca deixou de lutar por eles. Então, assim, mesmo quando a gente perde, eu falo que quando eles entram na SOS, eles não... a vida deles já mudou, entendeu? Então, ninguém aqui vai desistir, negligenciar, deixar de fazer alguma coisa. Então, mesmo quando a gente perde, é com aquela sensação de que fizemos o que pudemos, sabe? Então, eles partiram sendo amados, com dignidade, sabe? Com alguém acolhendo, protegendo, enfim. É muito bonito esse trabalho, né? É um trabalho muito bonito, é um trabalho difícil, né? Porque tem essa sensação de enxugar gelo mesmo. Eu sinto, né? Fazendo nem 1% do que vocês fazem, eu já sinto isso só de conviver e ver. Não é fácil e precisa ter estômago, né? Que nem esse caso que você me contou, pra mim já me revirou o estômago aqui, assim. Não, e sabe o que é pior? Que essa pessoa, né, que fez isso, ficou impune, né? Porque ela estava jogada numa comunidade, enfim, e ninguém conseguiu descobrir quem foi essa pessoa. Não foi comprovado, não foi achado. Não foi achado e não teve punição nenhuma. Por isso que eu falo também que quando a gente conscientiza as pessoas do que é maus tratos, do que é permitido, do que não é permitido, o direito dos animais, todo mundo fiscaliza. Fiscaliza. Num caso como esse, na verdade, assim, eu acho que é muito claro que uma pessoa que faz isso com um animal é uma pessoa que beira a psicopatia.
É uma pessoa que não consegue ver em sociedade. Uma pessoa que faz isso num animal de quanto tempo de vida? 3 meses. De 3 meses de vida, é uma pessoa que faria com uma criança, na minha opinião. Né? Porque é uma pessoa que já não sente mais nada, ela não deve ter sentimento. Então é uma pessoa perigosa, e assim, na minha o que opinião. as pessoas na comunidade comentaram é que eram adolescentes. Então, assim, é isso, né? Talvez se a gente tivesse trabalhado com essas crianças, né, um pouco antes. Não, e que criança que a gente tá criando, né? Porque dá medo até Sim, mas é isso. Se a gente volta com aquele projeto que a gente estava de base, de trabalhar a base, né? Na escola, olha o que é certo, o que não é, né? Vamos seguir por aqui. Talvez a gente consegue evitar essas coisas. Com certeza. Não, faz totalmente, total sentido, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, com certeza. É isso. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é. Parabéns pro trabalho que vocês fazem, viu? Obrigada. Mesmo. Obrigada por apoiar e seguir e compartilhar, porque eu sei que você gosta de animal de verdade também. E me fala uma coisa. Para os próximos passos, né? O que você tem em mente para SOS, projetos? Olha, quando eu fazia trabalho voluntário, nessas outras ONGs, eu ficava, muitas vezes, nos finais de semana nos canis. E é isso, né? Como a demanda é muito maior do que as ONGs conseguem absorver, às vezes as ONGs passam um pouco do limite, né? E ficam lotadas. Então, a gente ficava nas baias que comportavam, às vezes, 20 animais e tinha, tipo, 30. É porque esse caso era urgente, porque não sei o que e tal. Então, ficava muitos animais nas baias. As pessoas iam lá para adotar. E os animais, eles eram muito carentes, né? Então, imagina, eles tinham um abrigo de sol, de chuva, era limpo, eles tinham comida, mas eles não tinham atenção das pessoas. Então, essa questão de ter um espaço, a SOS Pet Alpha não tem um canil hoje em dia. A gente tem um gatil, onde mantém os gatos, porque é isso. Gato, eles são limpinhos, né? Você coloca as caixinhas de areia lá, a gente tem os funcionários que cuidam dos animais e tal, mas você consegue manter um número X de animal naquele espaço e consegue manter de uma forma mais fácil. Agora os cães, nossa, cuidar de uma ninhada de cachorro é assim, você agacha para recolher um cocô, eles pisam no cocô, eles pisam na sua cara, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de como funciona hoje em dia, desse nosso modelo de lares temporários. Eu acho que ele funciona super bem, principalmente para os animais jovens adultos, assim, sei lá, talvez de 6 meses até uns 2, 3 anos, porque às vezes eles vêm das ruas e eles não sabem como é viver numa casa. Então, a coisa mais engraçada, eu sou lar temporário, além de presidente, uma das minhas funções é lar temporário. Aí eles vão na minha casa, aí eu ligo um secador. O cachorro fala, que barulho que é isso? esse? O que tá acontecendo? A primeira vez que eles assistem uma TV, entendeu? Então, você faz essa introdução do animal que vem de uma situação de rua, de maus tratos, de estar, né, jogado no quintal, e fala assim, olha, esse é um núcleo familiar, é assim que funciona uma família. Então, e quando a gente faz a adoção desses animais, a gente também sabe falar sobre ele, né? Então eu sei te falar, por exemplo, olha, esse daqui late mais, é mais alerta, esse daqui é carinhoso, se dá bem com gato, se dá bem com criança, porque a gente consegue fazer esses testes dentro de casa. Então, eu acho que isso é muito legal, é um diferencial nosso. Mas eu ainda tenho vontade de ter um espaço pensando nos dois grupos que eu digo que é o grupo mais fácil e o grupo mais difícil, que são os filhotes. Sim. Porque, assim, como eu falei, uma coisa é você dar lar temporário para um cachorro, outra coisa é você dar lar temporário para uma cachorra com 8 filhotinhos. É assim, o nível de limpeza, de demanda que dá, às vezes fica mais difícil de você encaixar no seu dia a dia, Sim. entendeu? Então, eu acho que é importante que a gente tenha um espaço para tratar as ninhadas, né? Que fique específico para cuidar esses filhotes, que é a turma que é adotada mais rápido, né? Sim. E, por um outro lado, os velhinhos. Os idosos, Porque né? os idosos, eles só querem um banho de sol, uma cobertinha, entendeu? E um espacinho na paz. Então, assim, eu tenho um sonho de ter um espaço onde fiquem os filhotes e do outro lado os idosos na paz, entendeu? Uma Legal. musiquinhazinha clássica, cobertinhas, roupinhas. Legal. Sabe que você falou do lar temporário? Quando a gente adotou a Panda, né? Uma das cachorras que a gente adotou. E aí veio uma menina, me chamou no Instagram e falou, olha, a Panda tava em lar temporário na minha casa. Eu sei até quem é. Ela falou, ela é super legal, ela é assim. Eu falei, sério, porque quando ela chegou o primeiro dia, ela tava que nem um furacão, né?
Ela tava fazendo isso. Falei, meu, ela é assim mesmo? Eu falei assim, ela falou, não, calma que depois ela vai acalmar. Não, e depois ela é maravilhosa. Assim, Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Mas eu queria saber duas coisas. Como é que faz se uma pessoa querer hoje adotar com vocês e como faz se uma pessoa querer ser voluntário de lar temporário? Bom, a SOS Pet Alpha, ela tá em diversas... tem o nosso site, que é sospetалpha.org.br, tem o nosso Instagram, a gente tem YouTube. Então, assim, formas de falar conosco é super fácil. Vocês podem, dentro do nosso site, tem o nosso e-mail, tem um canal lá que você consegue acessar. Nós olhamos tudo, nós respondemos todo mundo, talvez não imediatamente, mas todo mundo vai ser respondido. A gente tem uma equipe de comunicação que trabalha isso. Então, antigamente, no começo, eram só os membros, mas hoje em dia a gente já tem uma equipe de voluntário que acompanha isso e que ajuda a gente. Então, a gente fica sabendo de todos os casos. Infelizmente, a gente não consegue assumir todos, mas a gente dá sempre o suporte o máximo que a gente pode, assim. Nunca ninguém vai tomar um não na cara, sabe? E aí, se voluntariar, lá também você pode mandar mensagem, a pessoa responsável de frente de voluntariado vai entrar em contato, enfim, estamos sempre abertos a receber todo tipo de ajuda. Muito legal. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a SOS Pet Alpha, é uma ONG extremamente séria, confiável, faz um trabalho lindo. Acesse as redes sociais, entre em contato. Sigam, né? Acompanhem. Compartilhem os casos. Porque é isso, eu falo, poxa, quem me conhece sabe, poxa, alguém quer adotar um cachorro, vou entrar em contato com a Ana Lu, com as meninas da SOS e tal. Um gatinho, né? Mas quando esse meu núcleo de pessoas que eu conheço já adotaram comigo, né? Estamos aí há 7 anos doando animais e tal. Mas às vezes chega um tempo que um animal que essa pessoa adotou vai demorar 5, 10 anos para morrer, né? Vamos torcer. Então é importante que se você compartilha, às vezes você nem sabe, mas alguém do seu círculo de amizade está procurando adotar um animal. Com certeza. Então a gente vai pulverizando essas boas notícias também, né? Legal. Ana, bom, estamos chegando ao fim. Deixa uma mensagem para a sociedade. Ai, que difícil. Não, mas essa tem que ser... Não, eu acho que a mensagem é essa, que a gente tem que se unir pela causa animal. Tá. A gente tem que confiar no processo, na seriedade de fazer as coisas de forma correta, de respeitar os animais, de castrar os animais. Assim, a SOS Pet Alpha tá aberta aqui para ajudar o máximo possível das pessoas que precisarem, mas eu acho que a gente também tem que cobrar, né, das nossas cidades e principalmente isso, né, da questão da castração, porque só a gente castrando muito que a longo prazo a gente vai conseguir diminuir esse número de animais. Eu fico assustada, porque eu falo, poxa, a gente castra pra caramba, e aí quando eu vou ver aqueles estudos, cresceu o número de animais abandonados no Brasil, eu falo, meu Deus, assim, é aquela sensação de enxugar gelo, mas não vamos desistir, estamos aqui fortes e precisamos da ajuda de todo mundo, né, como sociedade, se unir para enfrentar aí esse desafio que nós temos. Legal, muito linda a mensagem. E você sabe que eu acho que não só para causa animal, mas muitas coisas a gente tem a sensação no Brasil que a gente enxuga gelo. Né? Muita gente, crianças, idosos, Sim. Animais, e muitas pessoas às vezes perguntam, mas por que você vai ajudar? Não vai mudar nada, né? E aí eu gosto daquela história do pescador e da concha. Você conhece? Não. É assim, né? Tem um pescador andando numa praia e ele vai jogando os caramujinhos que ainda estão vivos de volta pro mar. Vai jogando 1, 2, 3. E são milhares, assim, né? E aí passa um amigo dele e fala assim, por que você passa um monte de tempo fazendo isso, jogando 1 a 1, não vai fazer diferença nenhuma, né? Aí ele pega assim, né? E fala, olha, pra esse aqui vai. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas você muda o mundo daqueles que você entra em contato. Exatamente, toca, né? Exatamente. É isso mesmo, a gente tem que pensar dessa forma. Parabéns, Ana. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer, viu? Legal. Tamo junto. Então, pessoal, esse foi mais um Galhardcast. Muito obrigado por terem acompanhado. Sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, YouTube. Sigam a SOS Pet Alpha, divulguem o trabalho, que é um trabalho exemplar. Se você quiser adotar ou fazer parte ali do voluntário, entre em contato, tá bom? Tamo junto. Obrigada.